Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, né, queridos? Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Nós vamos ver os versículos de 20 a 28. A princípio, vamos ler apenas do 20 a 23. E deixa a Bíblia aberta ou acessada. E a gente vai tratar do seguinte assunto. Qual? Alguém viu aí nas redes de comunicação? Ninguém? Poxa vida, hein? Orações que Deus não... Quais são as orações que Deus não atende, hein, gente? Vamos lá, Mateus 20, a partir do verso 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Amém, queridos? Beleza. Nós sabemos que o nosso Deus, nosso Pai, é um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, e que Ele tem prazer em responder nossas orações. Isso eu acho que ninguém tem dúvida, né? Se um pai gosta de atender um filho, imagina o nosso Deus. Nós também sabemos que a oração que Deus responde, a oração eficaz, tem algumas características, alguns pré-requisitos ou requisitos para Deus responder uma oração. Mas há também coisas ou situações, e a Bíblia fala disso, de impedimento às orações. Isto é, que impede Deus de responder, que não abre a porta e que fecha a porta. Eu quero tratar de alguns impedimentos nesse texto, tá? Impedimentos que Deus não responda à oração. O texto fala de uma mulher, Salomé, mãe de Tiago e João, e lá em Marcos 10:35, Tiago e João fazem esse pedido. Aqui só focaliza a mãe, né? Só que no restante do relato está no plural, vocês estão pedindo. Então a gente entende claramente que foi a mãe que pediu e os 2 filhos também. Então esse pedido foi feito pelos 3 e não foram atendidos. Não foram atendidos. Por quê? Então, veja, primeiro, nós não somos atendidos, irmãos, quando a nossa oração é egoísta. Está claro aqui, verso 21, volte aí, vamos repetir o texto para ficar bem gravado, né?
Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua esquerda e outro à sua direita e outro à sua esquerda. Que pedidozinho de uma mãe, hein? Mãe é assim mesmo, irmãos? É? Então, vem a mãe e vem os 2 filhos, não é? Possivelmente ela tenha falado, né? Tenha sido o porta-voz da família, né? A mãe tomou a iniciativa e faz um pedido muito egoísta. Olha, eu gostaria que na sua glória esses meus 2 filhos tivessem um à sua direita e outro à sua esquerda. Que pedido é esse, meus irmãos? Que pedido é esse? Queridos, quando Jesus estivesse no seu trono, na sua glória, que fosse concedido essa bênção. Querido, olha só, Jesus renunciou ao seu trono, deixou toda a sua glória, humilhou-se, fez-se gente como a gente, morreu como um malfeitor, levando os nossos pecados para a cruz. Veja, os ensinos de Jesus para os seus discípulos, não é? Esse pedido contraria tudo que Jesus ensinava e tudo que Jesus estava fazendo, porque Jesus nunca foi egoísta. Jesus estava caminhando para a cruz, irmãos, e lá na cruz é que nós vemos a humilhação, a maior humilhação que ele passou. Então, é interessante isso, irmãos, que o pedido contraria completamente aquilo que Jesus tudo que ele veio fazer ao mundo, não é? E tudo que ele ensinou, um caminho contrário, totalmente contrário ao de Jesus. Totalmente contrário ao de Jesus. Egoísta demais. E se vocês observarem, irmãos, o verso 24, veja lá, o verso 24. Os 2 fizeram o pedido com a mãe. Os 10, como é que foi a reação dos 10? Ficaram indignados. Por quê? Porque esses 2 querem nos passar para trás, nós também queremos. Era o que eles queriam também, irmãos, possivelmente. E Jesus não atende, irmãos, pedidos egoístas. Desse jeito aqui, jamais. E aí eu estava meditando, eu estava lembrando de Lúcifer, o anjo de luz que se tornou Satanás. Por quê? Porque ele queria a glória, queria ocupar o trono. E ele foi precipitado, então, por causa disso. Você lembra que na tentação de Eva, o diabo disse assim: você vai ficar parecido com quem? Com Deus, sabendo de tudo. Olha a tentação, queridos. Atos capítulo 8, tem a história de Simão, que fez uma proposta também maluca, de, como é que eu posso ter esse poder do Espírito Santo? Fazer essas coisas maravilhosas. Quanto que eu posso pagar para ter isso aí também? Em outras palavras, em minhas palavras aqui, né? Quanto custa? Quanto custa isso aí? Eu quero esse poder. Olha só, irmãos. Há pessoas, e às vezes nós somos tentados a querer as coisas altas,
as melhores, sermos os melhores do que os outros, aparentar uma espiritualidade maior, uma santidade maior, uma comunhão com Deus maior, sermos mais espirituais. Nós somos tentados, irmãos, a ter aparência. Outro dia eu falei de aparência, da hipocrisia. Quarta-feira passada que Jesus condenou completamente a hipocrisia, de querer aparecer para os outros. Quarta-feira passada nós falamos das 3 atividades da piedade cristã que Jesus falou para fazer na surdina. Quais são? Eu perguntei isso quarta-feira passada. Esmola, jejum e oração. Ninguém precisa saber, não é para aparecer. Não é para aparecer. Não é para os outros ficarem batendo palma para a gente, soltando fogos. Não é para ficar em holofote. É fazer para Deus. Não tem que aparecer para ninguém, irmãos. Às vezes nós temos vaidades, ambições mundanas. Agora, olha o Salmo 66, 18, que aqui diz. Salmo 66, 18, vamos lá. Vamos falar juntos, vamos lá. Se no coração eu estivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Olha só, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, em outras traduções está vaidade, o Senhor não teria me atendido. Então Deus não atende, irmãos. Deus não atende esse tipo de oração, queridos. Então eu tenho que examinar as minhas orações. O que eu estou pedindo a Deus é para a glória de Deus? O que eu estou pedindo a Deus é para atender uma vaidade minha? É para eu aparecer de alguma forma? É algo que expressa um egoísmo da minha parte? Estou pensando só em mim? Tiago 4, 3, ele diz assim: pedem e não recebem. Por quê? Pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Olha só, não recebem, não vão ser atendidos, porque para esbanjarem seus prazeres. Queridos irmãos e irmãs, Deus conhece nosso coração. A bênção que eu estou pedindo ao Senhor, aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, é para a glória dele mesmo? Vai ser uma bênção na minha vida? Ou é só para o meu egoísmo, para a minha vaidade? Satisfazer o meu ego? Essa bênção que eu estou pedindo, de alguma forma vai me ajudar a crescer espiritualmente? Me aproximar mais de Deus? Desenvolver mais a minha fé? Ter mais comunhão com o Senhor? Ou será que eu estou colocando diante de Deus vaidades e não necessidades? Tem muita gente que confunde necessidade com desejo, com vaidade. A Bíblia fala que Deus vai atender o quê? Todas as nossas necessidades, suprir todas as nossas necessidades, não vaidades, não desejos egoístas, de jeito nenhum, tá? Então, essa é a primeira lição. Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, nós não seremos atendidos quando a nossa oração for ignorante, tá? No sentido assim de falta de entendimento, de discernimento espiritual, nesse sentido ignorante, sem discernir direito a vontade de Deus,
nesse sentido ignorante, tá, queridos? Verso 22, mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles, plural, eles responderam, podemos. Que coisa, hein, queridos? Vocês vão tomar o cálice que eu vou tomar? Vocês podem? Podemos. Nós vamos tomar o teu cálice, Senhor. Faltou entendimento, irmãos, acerca do reino de Deus, discernir o reino de Deus. Às vezes as pessoas, hoje, a gente se preocupa muito com as pregações de hoje, irmãos, com as doutrinas que estão sendo semeadas, difundidas, pensamentos triunfalistas, que nem sempre mostram a realidade bíblica, retratam a realidade da palavra de Deus. Nós estamos muito, e eu estou assim me incluindo, né, estamos muito voltados para o reino terreno, para as coisas desse mundo, e esquecemos do que é mais importante. E Deus, Ele vai sempre nos dar o melhor, o mais importante, e nem sempre é aquilo que pedimos. Os discípulos certamente estavam pensando num reino político, e o reino de Deus não é político, é espiritual. Tiago e João não poderiam imaginar que daqui a pouco quem estaria à esquerda e à direita de Jesus seriam quem? 2 ladrões. 2 ladrões. E para o mundo era derrota, mas para Deus aquilo era glória, porque Ele estava morrendo, tomando os nossos pecados para a nossa salvação. E eles não conseguiam enxergar isso. Então, às vezes, irmãos, as nossas atitudes, nossas orações revelam uma certa falta de conhecimento, tá? Uma certa ignorância do que é o reino de Deus. Repito, porque nós somos muito concentrados nas coisas terrenas, e a gente precisa pedir a Deus essa visão espiritual, esse discernimento, para a gente não ficar tão enraizado. Nós estamos aqui no mundo, mas não somos deste mundo, irmãos. Nós temos que ter um pensamento e a visão dos céus, a visão de Deus, a visão bíblica. Nós precisamos alcançar os valores do reino de Deus. E às vezes isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Veja o que Jesus disse no verso 26 e 27, por favor. 26 e 27. Mas entre vocês não será assim. Jesus fala no mundo, né, os maiores lideram e os menores servem os maiores, enfim, eles comandam os menores. Mas olha só, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Ah, irmãos, isso seria muito difícil entrar na cachola dos discípulos. Foi exatamente o contrário que eles estavam pedindo. Exatamente o contrário. E Jesus está mostrando os valores do reino de Deus, que são diferentes. São completamente diferentes, opostos. Mas nós às vezes queremos ser grandes, queremos ser os primeiros, os mais importantes, os poderosos. Como é que se calcula a grandeza de uma pessoa? O sucesso de uma pessoa? Uma vida bem-sucedida de uma pessoa? Será que é o número de pessoas
que servem a ela? Não. Para Deus, a grandeza de uma pessoa está no número de pessoas que nós servimos. Que nós servimos, não que somos servidos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A sua grandeza, meu irmão, não está no número de pessoas que servem a você, mas o número de pessoas que você serve, que você estende a mão, que você ajuda. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, a oportunidade que essa mãe teve com os 2 filhos, de estarem diante de Jesus, e Jesus dizer assim: o que vocês querem pedir? O que vocês querem receber? Já pensou? Você diante de Jesus, Jesus fala assim: o que você quer receber, Glaucete? O que você quer receber? O que você quer receber? Diante de, o que você quer receber? Que pedido você quer fazer? Vai, faça. Eles perderam uma grande oportunidade. Porque isso aconteceu com um rei, né? Quem foi? Salomão. Salomão. O que você quer, Salomão? Peça que eu vou te dar. Aí Salomão disse: eu quero ser grande, o mais rico, poderoso de todos. Querem que eu possa subjugar os outros reinos e tal. Foi isso? Não. Ele pediu sabedoria. Quem podia imaginar que um rei, um menino, ia falar isso para Deus? Eu quero sabedoria, porque eu quero governar com sabedoria. Eu quero atender esse povo, eu quero ajudar, quero estender a mão, quero fazer o melhor. E aí, o que Deus faz? Deus atende, dá sabedoria, que na época não havia homem nenhum mais sábio do que ele, não é? E disse mais Deus ainda, falou assim, agora minhas palavras, e vou te dar de lambuja, né? De bônus, o que você não pediu. O que você não pediu. Riquezas, honras e glórias, vitórias. Os irmãos estão percebendo como Deus está atento às nossas orações, irmãos? E às vezes a gente está orando sem refletir direito. Estamos falando com Deus. Queridos, às vezes nós achamos que somos merecedores. Deus tem que nos atender, porque eu faço isso ou aquilo, faço mais aquilo outro. Vocês sabem, se não sabem, fiquem sabendo, que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Logo, Tiago e João eram o que de Jesus? Primos. Será que ela pensou assim: ô meu sobrinho, atende a titia aqui, atende a tua titia. E os dois: Jesus, nós somos primos, e aí? Dá para pensar na família aí primeiro e tal, sei o quê? Às vezes nós nos prevalecemos de algumas coisas, irmãos, e achamos que merecemos.
E a gente de vez em quando está falando dessa doutrina que as pessoas passam sobre oração, que você tem que exigir de Deus, você tem que determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Exigir, determinar, eu exijo, eu determino. Quem determina é o Senhor, e ninguém pode dizer nada. Jesus nos dá o privilégio da oração, irmãos. Nós somos filhos de Deus, não somos dignos de receber nada, não merecemos nada. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é digno, nós não somos dignos. Não somos dignos. Então devemos nos apresentar diante de Deus humildemente, e não cheios de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Eu gosto quando Judas, na sua cartinha, na sua epístola pequenininha, né? Ele era meio irmão de Jesus, né? Você sabe disso. E aí ele diz assim, quando ele se apresenta, ele se apresenta como servo de Deus, irmão de Tiago. Depois você vê isso lá. Ele não diz irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Às vezes a gente esquece dessa humildade na hora que estamos buscando a Deus. E verso 28, que Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, irmãos, precisamos ter esse discernimento do reino de Deus. E a última lição que eu quero tirar aqui, e às vezes não somos atendidos quando oramos em desacordo com os propósitos de Deus para nós. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Verso 22, veja lá, volte, vamos ler de novo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. 23, então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O cálice de Cristo ninguém podia beber, irmãos. O cálice de Cristo foi algo que um ser humano como nós, né, dificilmente poderia suportar o que Jesus suportou, seres mortais. Tá? Em certa medida, vamos dizer assim, que eles tomaram o cálice de Cristo, o sofrimento, passaram pelo sofrimento, pela luta de Jesus. Vocês sabem que o primeiro apóstolo a ser martirizado foi quem? Foi esse aqui, um deles, Tiago. Atos capítulo 12. Quem mandou matar? Herodes. Morreu. Lembra que Pedro estava na prisão, aguardando também julgamento para ser morto também, tal, aquele negócio todo, o anjo foi lá e tal. Tá. João, era o mais novinho, foi o último apóstolo a morrer. Só que ele não foi martirizado. Ele morreu de causas naturais. Né? Lembra que ele foi para a ilha de Pátimos, né? Para receber a revelação do Apocalipse e tal, aquele negócio todo, né? Foi tremendamente usado por Deus. Mas há um historiador, uma tradição, que diz que antes dele ser deportado, exilado na ilha de Pátimos, o imperador Domiciano chegou e mandou preparar um caldeirão numa fogueira, botou óleo, quando o óleo estava fervendo, desceram ele,
no caldeirão. E aconteceu o que aconteceu lá com aqueles 3 jovens crentes, judeus. Quem eram? Misael, Ananias e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes que receberam lá, né? Eu gosto sempre de botar os nomes que transmitiam a mensagem de Deus, né? Identificava-os como cristãos, isto é, como servos de Deus, melhor dizendo. Então, não se queimou. Isso não está registrado na Bíblia, queridos, só para, tá? Possível? Sim, possível. E aí depois, como não conseguiu matar, Domiciano não conseguiu matar, né, o imperador, bota ele exilado lá na ilha, vai morrer esquecido. E ele recebe, né, a revelação do Apocalipse. Coisa maravilhosa. Deus não pode parar a igreja, o inimigo não para a igreja do Senhor, irmãos. O inimigo não para, não consegue, não pode. Então, veja bem, às vezes Deus está nos conduzindo segundo o seu propósito para nós, e às vezes as nossas orações não se encaixam com aquilo que Deus está planejando para nós. É isso que eu quero destacar. Às vezes o que nós pedimos a Deus foge àquilo que Deus está planejando para nós, o que Ele quer fazer em nós e depois através de nós. Mas nós não queremos muitas vezes passar pelo processo, não queremos passar pela dor, pela dificuldade, pelo martírio, porque na pregação de hoje isso não encaixa isso, não dá para encaixar. Aflições, dor, dificuldades, perdas, com a pregação triunfalista de hoje, queridos. Mas às vezes Deus está nos conduzindo de maneira totalmente diferente, e a gente pede coisa ao contrário da vontade de Deus. E eu lembro logo de Paulo em relação ao espinho na carne. Senhor, tira esse espinho. Não. Senhor, tira esse espinho. Não. Senhor, está doendo demais, tira esse espinho. Não. O propósito de Deus para o espinho na carne era outro, era muito mais alto. Para ele ser bênção, para ele não se exaltar, para ele ser o que foi nas mãos de Deus. E às vezes para a gente ser o que Deus quer, a vontade de Deus, Ele não vai atender certas orações nossas, porque nós precisamos passar pelo vale, pela provação, porque Deus tem seus propósitos, irmãos, que são muito mais altos que os nossos pensamentos, nossos caminhos, como diz Isaías, muito mais altos. Deus está preparando coisas melhores para nós, irmãos. E às vezes nós não conseguimos alcançar isso. Queremos apressar Deus. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está nos lapidando, queridos. Deus está nos forjando. Porque a gente olha ali, Deus está olhando o conjunto da obra que está fazendo em nós. Por isso que Ele age assim conosco, irmãos. Queremos uma fé robusta, mas não queremos as provações que vão tornar a nossa fé robusta. Queremos ter mais intimidade com Deus, mas não queremos passar por experiências que vão nos aproximar mais de Deus. Nós não queremos o processo.
Nós somos apressadinhos, queremos pegar um atalho para chegar lá logo. Mas não é assim. Satanás ofereceu a glória deste mundo, desses reinos, ofereceu a Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4. Ele ia receber a glória das mãos do Pai, mas o diabo ofereceu um atalho que não era da vontade de Deus. E foi logo no início, quando ele começou o ministério. Ele tinha que passar pela cruz. Ele tinha que tomar a cruz para nos salvar, irmãos. Às vezes nós não entendemos por que passamos por certos problemas, por certas dores. Deus está nos livrando de coisas piores, irmãos. Às vezes uma decepção que você sofre aqui, um problema ali, Deus permitiu isso porque Ele te livrou de coisas piores. Deus não se engana, Deus não dorme, Deus está atento, nem pisca, né? Nem tosqueneja, Ele está atento a nós. Mas às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, insistimos em certas coisas, choramos, lamentamos e às vezes até murmuramos. Isso, você conhece muito sobre isso. Quer dizer, no sentido de saber o que acontece, né? Nós precisamos orar, irmãos. Qual o propósito de Deus? Será que as pessoas estão orando pelo namoro? É da tua vontade, Senhor, esse namoro? Senhor, é da tua vontade esse casamento? De verdade, Senhor. Me mostra, Pai. Mas ela é um violão, é um avião, ele é um, nem sei hoje como é que se fala, antigamente era pãozão, né? Hoje é o que? Um saradão, um negócio assim, né? Mas qual é a vontade de Deus? Você está olhando para o interior da pessoa ou só para o exterior? Esse negócio que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, é da vontade de Deus? Essa viagem que eu estou querendo fazer é da vontade de Deus? Essa venda, essa compra é da vontade de Deus? Essa troca de emprego é da vontade de Deus? Ou é porque só eu quero ganhar um pouquinho mais? Nada contra você melhorar, mas às vezes, irmãos, a ambição nos faz tropeçar, deixar a bênção de Deus para trás. Essa cirurgia é da vontade de Deus? Será que esse divórcio é da vontade de Deus? Será que essa viagem é da vontade do Senhor? Deus está provando isso. Deus acendeu o sinal verde para eu seguir em diante. Como é que é? O que é que Deus está falando ao seu coração? Está sentindo paz? Tranquilidade de fazer isso? Sem nenhum peso, nenhum constrangimento? Você está sentindo isso de Deus? É lógico que não é o peso final, tá? Você tem que avaliar muitas coisas. Mas eu gosto muito de sentir paz. Sentir paz. Que Deus nos ajude, irmãos. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Deve ser nossa constante oração, para Deus atender nossas orações, para que elas jamais sejam orações egoístas, orações ignorantes quanto à vontade de Deus, orações que vão de encontro
os propósitos de Deus e não ao encontro, né? Às vezes, ao encontro agora de encontro vai chocar. Às vezes, nossas orações estão indo de encontro, estão chocando-se com o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo aos Romanos, ele escreve assim, capítulo 8, verso 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como, olha só, queridos, não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como a gente precisa da ajuda de Deus até para orar, irmãos. Até para orar. O Senhor, repito, que eu falei no início, tem prazer em nos atender. Mas o que estamos pedindo a Deus? Isso é da vontade do Senhor? Ou é apenas uma vaidade? Enfim, cada um deve avaliar. Eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus. Eu preciso crescer mais na minha vida espiritual. Eu preciso crescer mais no meu testemunho cristão. Eu preciso crescer ganhando mais vidas para Jesus. Eu preciso crescer na paz com Deus, na perseverança, na obediência à sua palavra. Eu preciso crescer, porque a maior bênção é estar com o Senhor. Devemos olhar para o coração de Deus e não para as suas mãos. A nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele, o nosso andar e caminhar com Ele é muito mais importante do que qualquer bênção material. Embora Deus as concede, com certeza, isso aí não resta dúvida. Mas estar com o Senhor, crescer, ter comunhão com Ele, nada se compara a isso. Que o Senhor nos ajude a entender estas coisas, para que possamos fazer pedidos que agradem o coração de Deus, que sejam de acordo com a vontade do Senhor. Amém?